Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos à quinta-feira da 33ª semana do Tempo Comum. Hoje a igreja faz memória a Santa Isabel da Hungria, uma mulher muito caridosa. Ela construiu um hospital em honra a São Francisco de Assis para ajudar os pobres e os enfermos daquela localidade. Eu desejo que a graça santíssima de Deus esteja contigo. Escute a palavra, caminhemos ao redor dela, encontre um ponto de conversão, uma mudança dentro de você. Você não está sozinho, Deus mora dentro de você. Então, faça a experiência, deseje caminhar com esse Deus. Sempre que for ler a palavra de Deus, peça a Ele uma graça, como nos orienta Santo Inácio de Loyola. Rezemos juntos pelo seu pedido, pela sua graça neste dia. Senhor, que todas as minhas intenções, todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos sejam voltados para o teu louvor e para o teu servir. Hoje nós rezaremos no livro do Apocalipse, no capítulo 5, versículo de 1 a 10. Eu, João, vi um livro na mão direita daquele que estava sentado no trono. Era um rolo escrito por dentro e por fora, e estava lacrado com 7 selos. Vi então um anjo forte que proclamava em voz alta: quem é digno de romper os selos e abrir o livro? Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra era digno de abrir o livro e ler o que nele estava escrito. Eu chorava muito, porque ninguém foi considerado digno de abrir ou de ler o livro. Um dos anciãos me consolou: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, o rebento de Davi, saiu vencedor. Ele pode romper os selos e abrir o livro. Quando ele recebeu o livro, os 4 seres vivos e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Todos tinham harpas e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoaram um cântico novo: tu és digno de receber o livro e abrir seus selos, porque foste imolado e com teu sangue adquiriste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo de nações. Deles fizestes para o nosso Deus um reino de sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial 149. Fizeste de nós para Deus sacerdotes e povo de reis. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, e o seu louvor na Assembleia dos Fiéis. Alegre-se Israel, em quem o fez, e Sião se rejubile no seu rei. Fizeste de nós para Deus sacerdotes e povos de reis. O Evangelho de Lucas, no capítulo 19, versículo de 41 a 44. Naquele tempo, quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar e disse: se tu também compreendeste hoje o que te pode trazer a paz. Agora, porém, isto está escondido a teus olhos. Dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti e te cercarão de todos os lados. Eles esmagarão a ti e a teus filhos, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque tu não reconheceste o tempo em que foste visitada. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Jesus hoje chora, lá em Lucas, no capítulo 19. Por que Jesus chora? Porque não reconhecer o tempo em que Ele, o Filho de Deus, veio visitar a terra para salvar a todos os pecadores. Jesus, Ele é a porta.
E nós precisamos nos esforçar para passar pela porta. Quanta coisa, meu irmão, minha irmã, nós perdemos quando não reconhecemos o tempo da visita de Jesus em nossas vidas. Tem época que Jesus está na porta do nosso coração, querendo entrar, bate, e a gente não deixa. Muitas vezes nem percebe que ele está batendo na porta do nosso coração. A mesma coisa foi lá em Jerusalém. Jesus viveu junto com aquele povo e ninguém reconheceu que ele era o Filho de Deus. E a cidade foi destruída. Lucas hoje, no capítulo 19, Jesus ele está triste. Ele chora de pena da cegueira, da maldade, da ignorância daquele povo que não via no meio deles. Jesus chora das coisas que fazemos. E ele se lamenta. Se tu compreendeste, Jerusalém, quem hoje pode te trazer a paz, tu não farias assim. Quantas vezes eu e você, a gente quer colocar dentro da cabeça do outro que ele está errado, que ele precisa mudar, que ele tem que aceitar o seu batismo e assim entender que Deus mora dentro dele. Mas como é difícil dizer para as pessoas: você, meu irmão, minha irmã, é a imagem e semelhança de Deus, aceite-o. Mas não, permanece bruto, ignorante, sem paciência, indiferente à proposta do reino de Deus. Tudo porque a vaidade está em primeiro lugar, o orgulho está em primeiro lugar, a idolatria, as maluquices humanas cegam a mim e a você. Muitas vezes nós não reconhecemos que Deus é Ele que vem nos dar a sua paz. Hoje, Apocalipse, no capítulo 5 de João, do versículo 1 ao 10, ele fala de uma visão do livro selado com 7 selos e a visão do Cordeiro de Deus. E o anjo questionava: quem poderá quebrar o selo do livro, o livro da vida? O selo era uma chancela, é uma chancela de propriedade privada. E João chora, porque ali ele não pode quebrar o selo do livro. Ele não pode ler o livro, mas o anjo consola João e diz: não fique triste, porque o livro, só o leão da tribo de Judá, só ele, Jesus, o filho de Davi, que venceu a morte, só ele que poderá quebrar o selo do livro da vida e ler a minha e a sua história. Jesus veio para nos livrar do jugo do pecado. Ele fala nessa liturgia, no capítulo 5 de Apocalipse, ter recebido uma taça de ouro e o incenso. O que é isso, diabo? O que significa isso? As preces dos santos que estão em Deus pedindo a nosso favor. As preces dos apóstolos de Jesus que já encontram no céu a sua glória. Todos que estão em Deus. Jesus recebendo a glória dos anjos e dos serafins, que cantam a sabedoria, a honra, a glória, o poder e o louvor para sempre ao Rei dos Reis. Ao redor do trono, nós vemos na leitura que aparece um arco-íris. O que significa isso, diácono? O arco-íris é o símbolo da misericórdia de Deus e da sua aliança. E desse trono também sai trovões, tempestade, porque o mesmo trono da misericórdia é o trono do juízo. Por isso, preste atenção no que você fala e no que você diz. Aquele que está no trono é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o salmista hoje, no Salmo 149, vai dizer: fizeste para nós, para mim, para você,
sacerdotes e povo do reino dos céus. Lucas 19, hoje ele faz questão de enfatizar que Jesus chora por um povo que não se aproximam da salvação. Você lembra outro homem da história da Bíblia que chorou também? Quando foi a uma cidade anunciar o que Deus mandou para salvar aquela cidade? É isso mesmo, foi Jonas, lá em Nínive. Mas Jonas, ele chorou porque ele pregou, o povo se converteu e Jonas queria que Deus destruísse a cidade. Olha só, Jesus chora, Jonas chora, muitos choram, mas o choro não muda as coisas nem a vida. Jesus chorou também quando Lázaro morreu. Então, toda vez que eu e você, nós amamos demais, nós choramos. É um lamento que faz Jesus nesse momento a todos nós, tanto na sua época como hoje. Se tu compreendestes o que pode te trazer a paz, quem pode, mas estão escondidos aos seus olhos, sou eu. Ninguém via os portentos, os milagres, a anunciação do Filho enviado por Deus ao mundo. Ninguém via. Como hoje também, ainda permanecemos cegos, sem ver a verdade, sem ser capaz de entender que só Jesus pode nos dar a sua paz. Quantas pessoas elas são acordadas, umas porque erram demais, outros que foram esmagadas pelas dores do mundo, outros pelos vícios da bebida, do cigarro, outros porque se acidentaram, sofreram provações, alertas de Deus e não conseguem converter o coração. Viveram um momento de vergonha, de dor, de sofrimento, de podridão e não conseguem ainda encontrar-se com esse Deus. Nada acontece com esse povo, porque ele não reconhece que Jesus é o Rei dos Reis. Então é hora de parar de chorar e pedir ao Espírito Santo de Deus para que os nossos olhos se abram para a graça santíssima de Jesus. Temos que reconhecer e viver o senhorio de Jesus. Vamos buscar uma coisa, vamos separar de nós as coisas que vão nos destruir e nos aproximarmos da paz desejada. Às vezes, nós sentimos vontade de estar numa missa, num grupo de oração, numa adoração, mas o inimigo entra no nosso coração e nos desvia. Ele não sabe o nosso pensamento, mas vê a nossa intenção. Então, seja forte, lute. A palavra e a Eucaristia é que vai nos salvar da força da mão do inimigo. Jesus tem chorado sobre tantos. Quando rezamos o texto da misericórdia, nós vemos esse quebrantamento de Jesus. Quando ele orientou a Santa Faustina a rezarmos sempre às 3 da tarde. Ele diz: Eterno Pai, eu vos ofereço tudo em expiação dos pecados do mundo. Tem um quebrantamento de Deus que chora ao ver que nós deixamos cego a nossa falta de luz interior. Porque Jesus subiu, bateu no seu coração e você não percebeu, não escutou o seu clamor. Muitas vezes ele não cabe dentro do nosso coração. Será que hoje nós estamos sendo visitados por Deus para nos livrar de todos os males, querendo nos salvar, e nós lutamos contra esse próprio Deus? Não paremos de lutar contra a graça santíssima de Deus e sejamos intercessores da nossa família, dos nossos amigos, daqueles que trabalham, que labutam conosco, na nossa comunidade, no nosso dia a dia. Que possamos esperar o tempo de Jesus e que Ele nos dê a sua paz. Rezemos juntos. Abri, Senhor, os meus olhos, os meus lábios, todo o meu ser, para bendizer o vosso santo nome. Purificar o meu coração de todos os pensamentos vãos, desordenados e estranhos. Iluminai o meu entendimento, inflamai a minha vontade, para que eu possa rezar dignamente, atento, todos os dias da minha vida, e mereça um dia ser atendido na presença
da vossa divina majestade, que eu possa fazer sempre a sua vontade, Senhor. Amém. Que Deus sobre você, abençoe Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem.